Vamos abrir a palavra de Deus nesta oportunidade, dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Marcos. Hoje, se Deus permitir, vamos concluir o capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. O nosso texto de observação, de meditação, ele vai do versículo 35 até o versículo 41. Semana passada, nós fizemos a exposição de algumas parábolas do reino de Deus, começando aqui nos versículos 21 e indo até o versículo de número 34. Na semana retrasada, nós falamos sobre a parábola do semeador, que começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 20. Hoje eu creio que o Senhor nos ajudará também nessa exposição aqui do texto de Marcos para a glória de Deus. Presbítero Fábio, ele está na nossa congregação de São Luís. Eu acredito que ele foi para lá, geralmente com chuva, como é uma região mais de sitiantes, nem sempre o povo vai para a igreja, mas me parece que ele foi para lá. Então, vamos orar por ele, vai estar pregando a palavra de Deus lá e também ministrando a Santa Ceia do Senhor, dando suporte para os nossos irmãos lá. Marcos, capítulo 4. Deixa eu ler com vocês o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 2, porque depois isso vai ser retomado lá no no versículo 35, tá bom? Então, volta para o versículo 1 do capítulo 4. Podemos ler, amém? Vou ler hoje na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Você sabe que no livro de Marcos, sempre está acontecendo coisas à beira-mar, o mar da Galileia, ou chamado o grande lago de Tiberíades. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então, a ideia que Marcos passa é que esse foi um dia inteiro de ensino para as multidões que estavam ali e particularmente para os discípulos. Então, nesse dia, o Senhor Jesus ensinou a parábola do semeador, explicou a parábola do semeador, depois contou a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e Marcos faz uma breve conclusão porque Jesus falou por parábolas. E agora nós entramos no nosso texto de hoje, versículo 35. Naquele dia, esse dia que eu acabei rapidamente comentando com vocês, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Querido Pai Celestial, temos a consciência, Senhor, que só podemos estar aqui, neste culto de louvor e de adoração, neste culto de edificação, por causa da graça de Deus. Não há mérito em nós, Senhor, há mérito em Cristo. E pelos méritos de Cristo, nós entramos na sala do trono, mais uma vez, pelo caminho da oração. Lá na sala do trono, onde recebemos graça, socorro e misericórdia para as nossas vidas. Nesta oportunidade, Senhor, neste culto solene ao Senhor, Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos, entregamos nossas ofertas e nossos dízimos, mas agora, Senhor, a Tua palavra foi lida, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos admoeste, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, bendito seja o Teu santo nome, que nesta noite o Senhor ganhe mais uma vez, um pouco mais, o nosso coração para o Senhor, possamos conhecer e relembrar um pouco mais quem é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe o presbítero Fábio, se ele estiver pregando lá em São Luís, que a boa mão do Senhor esteja com ele também, para a edificação do povo de Deus naquele lugar e para a glória do Teu santo nome. Oro também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube da nossa igreja, ou por outra plataforma, Pai. Abençoa o Teu povo, espalhado sobre a face da terra nesta noite, onde estiver um pastor sério, comprometido com o Senhor e com as Escrituras, onde houver um povo do Senhor nesta noite, sedento pelo Senhor, que ama o Senhor, que deseja seguir os passos de Cristo nosso Salvador, onde estiver um povo assim, peço a Ti, Senhor, abençoe, dê graça e que a Tua misericórdia os abrace. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Queremos conhecer um pouquinho mais nesta noite, ou relembrar quem é Jesus, sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, irmãos, a igreja está tão bonita, louvado seja Deus. A igreja de Jesus é linda, amém? A igreja de Jesus é linda. Quem é Jesus? Bem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, especialmente o livro de Gênesis, nós vamos percebendo que Moisés vai demonstrando a revelação de Deus de maneira progressiva. Ele não conta tudo sobre Deus de uma vez. Então ele vai revelando gradativamente, progressivamente a pessoa, o caráter, o agir, quem é Deus. Por exemplo, quando a gente olha para Gênesis, lá no capítulo 1, a gente sabe que Moisés está mostrando Deus ali, e Deus está se revelando por meio da palavra, que Ele é o Deus criador de todas as coisas, e que tudo quanto Ele faz é bom. A gente avança mais um pouquinho, e lá no capítulo 14, versos 18 a 20, temos uma nova revelação da pessoa de Deus. Quem é Deus? Ele é o Deus Altíssimo. A gente continua lendo mais um pouquinho o texto, e lá em Gênesis, capítulo 16, verso 13, nós temos ali o Deus que vê todas as coisas. Para cada expressão dessa tem um nome hebraico, mas eu queria me reter à informação em português mesmo. A gente continua andando, agora no capítulo 17, versículo 1, a gente vê Deus se revelando como Deus Todo-Poderoso. A gente cantou nesta noite sobre esse Deus Todo-Poderoso, amém? Esse Deus Todo-Poderoso. Depois, no capítulo 21, versículo de número 33, ele se apresenta como Deus eterno. Ou seja, isso é só um exemplo de como Deus vai se revelando pouco a pouco aos seus servos. A maior revelação que nós temos de Deus, irmãos, está na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a revelação completa do Senhor. Mas na época que Marcos está escrevendo o seu evangelho para a igreja de Roma, ali o Novo Testamento não estava todo pronto. Algumas partes dele estavam sendo confeccionadas, mas ele não está pronto ainda. E de igual modo como Moisés fez,
Marcos também vai nos apresentar Jesus de maneira progressiva. O objetivo de Marcos é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele então vai mostrando para a gente, cada vez mais, nos seus escritos, no avanço dos capítulos, quem é o Senhor Jesus. Qual é a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Esse texto que nós lemos nesta noite, Jesus encerrou as aulas que ele estava dando naquele momento na Universidade de Deus. A Universidade de Deus fica em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar da criação é a Universidade de Deus. O tema da aula daquele dia, conforme nós acompanhamos na semana passada e na semana retrasada, o tema era o reino de Deus. Jesus, ele trouxe um conteúdo novo, Jesus explicou, Jesus ilustrou, Jesus deu exemplos, Jesus tirou dúvidas sobre este tema. Na Universidade do Reino de Deus, onde Jesus é o mestre por excelência, nem sempre teremos cadeiras confortáveis, nem sempre teremos mesas para nós estudarmos, nem sempre teremos carteiras para nos apoiarmos. As aulas de Jesus no reino de Deus, quase que na sua maioria, era ao ar livre. Se você quiser aprender, você ficaria em pé ou poderia se assentar na areia à beira da praia. Você poderia trazer um caderno, um lápis, uma borracha e fazer como Mateus fazia, ir anotando os ensinamentos do Senhor Jesus. Você pode anotar no seu tablet, você pode anotar no seu smartphone. Mas o que realmente você precisa é ter os ouvidos atentos, ter os ouvidos abertos para o ensinamento do Senhor Jesus. Pois ele disse, o mestre disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vimos no domingo passado e no domingo retrasado, que esse ouvir significa colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Certamente, o Senhor Jesus naquela ocasião, ele estava muito cansado, depois daquele intensivo que ele havia dado sobre o reino de Deus. Ele dá uma ordem aos seus discípulos que estavam com ele no barco. Ele disse, passamos para a banda de lá, passemos para o outro lado. E os discípulos então obedeceram Jesus. E Jesus então, ele vai para a popa do barco. A proa é a parte da frente do barco e a popa do barco é a parte traseira do barco. E Jesus ali então, cansado, ele deita e dorme, tira um cochilo gostoso. Os discípulos obedecem Jesus. O que eles não esperavam, os discípulos, é que, remando em obediência a Jesus, viria uma tempestade assustadora, viria uma tormenta enorme. E é nesta circunstância de obediência a Jesus e de tempestade que Jesus vai progressivamente, mais uma vez, se revelar aos seus discípulos. Mais uma vez, ele vai mostrar quem ele é. Sabe, irmãos, os seguidores, aqueles que seguem a Cristo, nós, cada um de nós, ao seguirmos a Cristo, nós precisamos estar conscientes, cônscios, de que Ele usará essas circunstâncias da vida para revelar mais e mais quem Ele é para nós. Essa me parece ser uma verdade central nesse texto. Eu repito, ao seguirmos a Cristo, Ele usará as circunstâncias da vida para revelar mais e mais quem Ele é. Quem Ele é.
Vamos então comigo nesta noite, quero te convidar para isso, para nós, nesta ocasião, relembrarmos ou conhecermos um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Quem é Jesus, meus irmãos? Olhando para esse texto, nós vamos perceber que Jesus, em primeiro lugar, é aquele que orienta os seus discípulos. Jesus é aquele que orienta os seus discípulos. O versículo 35, ele diz: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. O que é orientação? Orientação vem geralmente de alguém que é confiável, de alguém preparado, de alguém que tem autoridade, de alguém que é experimentado na vida, de alguém que está pronto para nos dar o próximo passo, para nos ajudar a entendermos a próxima etapa, para nos dar a direção para as nossas vidas. É isso que Jesus faz com seus discípulos. Você percebe que propositalmente Marcos gasta um pouquinho de tinta da sua pena para dizer também no versículo de número 36, que outros barcos também seguiam Jesus. Esses outros barcos representam a multidão. A multidão quer ir para onde Jesus está indo, conforme a gente entende no capítulo 1 até o capítulo 16 de Marcos, para receber algo de Jesus, para receber alguma coisa que Jesus pode dar para eles. Mas os discípulos de Jesus especificamente, são aqueles que se tornarão apóstolos, são aqueles que se tornarão pregadores, são aqueles que anunciarão futuramente o reino de Deus. Então, a orientação específica é para quem? É para os discípulos do Senhor Jesus. Estes recebem a orientação do Senhor Jesus. Querida igreja do Senhor, o Senhor Jesus é esta pessoa que se fez carne, toda a palavra de Deus é sobre Ele, e Ele continua nos orientando. Nós estamos vivendo um momento onde tem tanta gente irada, tanta gente chateada, tanta gente entristecida, porque houve uma mudança de governo na nossa nação. Qual a orientação que Jesus nos dá? Essa orientação a gente encontra na palavra de Deus, e a orientação dele é segura para as nossas vidas. Não é a orientação do pastor Geloilson, é a orientação da Bíblia por nós. Vamos ver rapidamente uma orientação de Jesus Cristo para nós nos comportarmos bem neste momento. É uma orientação só. Abre comigo, por favor, lá em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo de número 2, o Senhor fala um pouquinho sobre esta situação. Daniel capítulo 2, versículo 20. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel capítulo 2, versículo 20. Você encontrou? Amém? Estou esperando alguém encontrar. Eu espero vocês. É importante vocês lerem a palavra de Deus. Se você trouxe caneta, risca, sublinha esse versículo, tá bom? Ele é um versículo muito lindo da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é linda. Daniel capítulo 2, verso 20. Podemos ler, amém? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, de quem é a sabedoria e o poder? De Deus. O que esse Deus que é sábio e poderoso faz? Ele é quem muda o tempo e as estações. O que mais que ele faz? Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 22.
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está no controle da história. Irmãos, não são os homens que estão no controle da história. Se você é crente de verdade, você precisa crer que Deus está no trono dele, conduzindo cada detalhe da história do Brasil e do mundo inteiro. Cada história do detalhe lá do céu, da terra, do mar, do ar, Deus está no comando, Deus está no controle. Qual a orientação de Deus para nós? Ainda que não seja alguém do nosso agrado, ou que seja do agrado de algumas pessoas, porque segundo, se estiver certa realmente as urnas, um pouquinho mais da metade dos votantes votaram no Lula. Um pouquinho menos dos votantes votaram no outro candidato. Segundo os dados, o Lula ganhou. Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé e acreditar até se prove o contrário, que é o nosso Deus que muda o tempo e as estações, é Ele que move reis e que Ele estabelece reis. Qual é a orientação de Jesus para mim e para você? Qual é a orientação de Jesus para os discípulos dele aqui do Brasil? Meus irmãos, os reis podem mudar, os reis podem se estabelecer, os reis podem ser substituídos, mas o nosso Deus não muda, o nosso Deus continua o mesmo, é nele que nós temos que confiar. A orientação de Jesus para mim e para você, a orientação de Jesus para a igreja brasileira é: confie no seu Deus Todo-Poderoso, confie em Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, é nele que nós temos que confiar, aleluia. O Senhor é aquele que orienta os seus discípulos, o Senhor te orienta em como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom profissional, como ser um bom cristão, como ser um bom cidadão. Nós encontramos as orientações de Jesus para nós sermos bem-sucedidos na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que orienta os seus discípulos. Você já é discípulo de Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Se você não fez, hoje é uma noite oportuna. Entregue-se a Ele e deixe Ele orientar a sua vida. Louvado seja Deus. Segundo lugar, o texto mostra para nós que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Acho que está ao contrário, 100% homem e 100% Deus. Olha o versículo 38. Marcos capítulo 4, verso 38. Jesus estava na popa do barco, parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. Meus irmãos, Jesus era um homem, mas ele não era um homem como eu e você. Jesus está dormindo por quê? Porque ele era um homem e na sua humanidade ele cansava. Aquele dia foi muito cansativo. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Quem é professor? Quem é professor? Levanta mais alto para eu ver. Isso, tudo sofredor. Tudo sofredor. Se você dá aula um período, você sai meio inteiro. Se você dá aula 2 períodos, você sai quebrado. Se você dá aula 3 períodos, de manhã, de tarde, de noite, você sai morto da sala de aula. Não é, missionária Keila? Quando eu fazia estágio do meu curso de pedagogia, eu dava estágio de 1h30 até umas 5h30 da tarde. Eu saía
toda vez sem vós. Jesus é o professor por excelência, Jesus é o mestre por excelência, e Jesus ensinou muito naquele dia. Jesus cansava. Quando Jesus estava indo, no capítulo de número 4 de João, para Samaria, no caminho ele falou para os discípulos: eu estou com fome. O que significa isso, irmãos? Significa que Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Jesus é 100% homem, e Jesus é 100% Deus. Irmãos, ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Apesar de Jesus ser um homem, ele é completamente outro. Mas Marcos demonstra para nós que Jesus está dormindo, cansou e agora está repousando. Jesus, como alguém que é 100% homem e 100% Deus, também é um pregador e um professor por excelência. E só Jesus, que é um homem diferente de toda a humanidade, só Jesus, ele pregou o que viveu e viveu o que pregou. O restante de nós, não é, pastor Antônio? A gente tenta viver o que prega e tenta pregar o que vive. Mas Jesus não. Jesus, ele está descansando aqui porque ele havia ensinado no bloco anterior uma parábola sobre o reino de Deus. Volte para o versículo de número 26. No versículo 26 do capítulo 4, ele está dizendo assim: o reino de Deus, assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus lançou a semente durante o dia todo, e agora ele está demonstrando a sua confiança em Deus. Ele está demonstrando que ele vive o que prega e que ele prega o que vive. Agora é com Deus. Ele lançou a semente, ele ensinou a palavra, ele ensinou sobre o reino de Deus. Agora ele descansa e confia no Senhor, porque ele sabe que quem vai cuidar da semente, quem vai fazer a semente, a palavra germinar, a palavra crescer, a palavra prosperar, isso é o próprio Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele veio a esta terra, ele viveu uma vida perfeita no nosso lugar. Como homem, ele morreu na cruz do Calvário, bebeu o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Como homem, ele esteve ali na cruz do Calvário, fazendo expiação por todos aqueles que haviam de crer nele, por todos os eleitos dele, por todos aqueles que antes da fundação do mundo ele predestinou. Como homem, no terceiro dia, ele ressuscitou. Como homem, ao ressuscitar, ele garantiu que o último inimigo das nossas vidas seria derrotado. O último inimigo das nossas vidas, disse o apóstolo Paulo, é a morte. E hoje, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque ele vive, nós podemos crer na eternidade. E porque ele vive, um dia, nós também ressuscitaremos com ele, porque ele é 100% homem e 100% Deus, aleluia. Terceiro lugar, quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é aquele que orienta os seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus é aquele que é 100% homem e 100% Deus. Em terceiro lugar, Jesus, desculpa, irmãos. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que conhece, Jesus é aquele que conhece a condição da nossa fé. Versículos de número 40. Será que é o 40? Deixa eu ver. Isso, 40.
Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui já tinha passado a tempestade, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e ele pergunta assim: vocês estão andando comigo? Como se ele estivesse dizendo: vocês já estão andando comigo? Vocês já me viram curar leproso? Vocês já me viram expulsar demônios? Vocês já me viram curar pessoas deficientes? E a fé de vocês é tão tímida. Timidez aqui é a ideia de inexpressiva, sem expressão. Jesus está perguntando: vocês ainda não conseguiram confiar plenamente em mim? Irmãos, certa vez, Jesus estava na casa ensinando. E a casa estava cheia. E ao redor da casa também muita gente. Irmão José Rodrigues, vieram 4 homens trazendo um paralítico. Encontraram dificuldade de colocar aquele paralítico aos pés de Jesus. Então eles vão pelo telhado e descem aquele paralítico. E Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus olha em 2 corações, 2 tipos de corações. Um era o coração dos escribas, dos fariseus, e Jesus encontra ali um coração duro. Mas quando Jesus olha para aqueles 5 homens, Jesus encontra um coração cheio de fé. Jesus é aquele, meus irmãos, que conhece a condição da nossa fé. Jesus sabe se a sua fé, se nós pudéssemos estabelecer alguns tipos de fé, Jesus sabe se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus sabe se a sua fé é aquele tipo de fé que aparece nesse capítulo da parábola, que você vai receber a palavra com alegria, mas quando chegar a primeira oportunidade, você não vai continuar com ele. Jesus sabe que tipo de fé que há no nosso coração, se é aquele tipo de fé que caiu entre os espinhos e que foi sufocada. Jesus sabe que tipo de fé, e que quando chegar a oportunidade do dinheiro concorrer com Jesus, talvez você vai correr atrás do dinheiro. Quando chegar a oportunidade das pressões da vida, você vai dizer não para Jesus. Mas Jesus também sabe que tem gente com fé verdadeira, aquele tipo de fé que recebe a palavra e que prospera e que multiplica em 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. O Senhor não despreza nenhum de nós, mas a pergunta é: qual é a condição da sua fé nesta noite? A sua fé é uma fé verdadeira, a sua fé é uma fé que descansa em Cristo, a sua fé é uma fé que crê no Senhor, que o Senhor te guia, que o Senhor te sustenta, que o Senhor vai suprir as suas necessidades, que quando você fechar os olhos nesta terra, você vai estar nos braços de Jesus na eternidade. A sua fé é aquela fé que crê que Jesus perdoa os seus pecados. A sua fé é aquela fé que acredita que você faz parte do corpo de Cristo. E porque você faz parte do corpo de Cristo, você deve ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Que tipo de fé é a sua? Qual é o estado da sua fé? Qual é o estado da sua fé? O Senhor Jesus conhece o estado da nossa fé. Certa vez, um centurião foi até Jesus, e esse centurião falou: Senhor, socorre-me, o meu funcionário, ele está doente. Jesus falou: eu vou lá até a tua casa, e nós vamos orar por ele. Aquele centurião dizendo assim: não, Senhor,
o senhor não precisa ir à minha casa, basta uma palavra sua, e ele será curado lá. Jesus olhou para aquele homem e disse: uau, eu nunca vi uma fé como essa em todo o Israel. O Senhor conhece a sua fé. O Senhor conhece o estado da sua fé. Talvez a sua fé está forte, glória a Deus. Mas talvez a sua fé está quase desfalecendo. O Senhor te ajuda, o Senhor te sustenta, o Senhor fortalece a sua fé nessa noite. Que bom que você está aqui para prestar o seu culto de louvor, de adoração a Deus. Porque é em culto assim, é num ambiente assim, que a nossa fé é renovada, que a nossa fé é fortalecida. Como eu sei que Jesus confia, como eu sei que Jesus conhece a nossa fé, eu posso orar como aquele pai, daquele menino que cresceu sendo assombrado por Satanás. E quando Jesus pergunta para ele: você crê que eu posso fazer uma coisa? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor ajudou aquele homem. Então, se a sua fé é pequena, se a sua fé está fraca, se a sua fé está desfalecendo, clame ao Senhor nesta noite. Diga a Ele: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé, porque o Senhor conhece o estado da sua fé. Quem é Jesus? Jesus é aquele que orienta os seus discípulos. Segundo lugar, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que conhece a condição da nossa fé. Em quarto lugar, Jesus é o Senhor da criação. Versos de número 39 e também verso 41. Vamos dar uma olhadinha? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Mar da Galileia é um grande lago, e ele fica 215 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por algumas montanhas, e dessas montanhas vem um vento muito forte. E como as águas desse mar são águas profundas, então ali, de vez em quando, acontece um choque térmico, e aí se formam grandes ondas de 3, 4, 5 metros de altura. Esses homens que estão com Jesus no barco são pescadores experientes, são homens acostumados com o mar, são homens que conhecem a realidade líquida daquele lugar, e eles ficaram apavorados, ficaram assustados, e eles olham para Jesus, e eles dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? Eles sabiam que se algo sobrenatural não acontecesse ali, eles iriam perecer, eles iriam morrer. Mas estava ali naquele barco alguém que é o Criador e sustentador de todas as coisas. O nome dele é Jesus. Jesus é Senhor da sua criação. Jesus já tinha se revelado anteriormente
como o Senhor do sábado. Mas agora Ele está se revelando como o Senhor da criação. Aquele que com uma palavra diz, acalma-te. E com mais uma palavra diz, emudece. E imediatamente, as forças da natureza se curvam à sua voz. Às vezes eu tenho a impressão que é mais fácil Jesus dominar a natureza do que dominar nós. Eu sei que isso parece ser uma heresia, mas é que Jesus só falou 2 palavrinhas para a natureza, e a natureza, sossegou, veio a bonança. E Jesus está falando tanto tempo com gente, e essas pessoas não se curvam diante dele. Mas se você se curvar, ou você não se curvar, eu quero que você saia daqui nesta noite, relembrando e sabendo que Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o Senhor de toda a sua criação. E você e eu, como criaturas de Deus, fomos criados e chamados para adorar esse Senhor, que vive e reina para todo sempre. Esse Senhor que um dia todo joelho confessará, todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Esse texto, irmãos, nos lembra de uma outra tempestade que aconteceu no Antigo Testamento, com um profeta chamado Jonas. E as pessoas daquela tripulação que estavam viajando rumo a Tarso, enfrentaram uma grande tempestade, e eles não sabiam a quem clamar. E eles coçavam a cabeça, ou andavam de um lado para o outro, e diziam, o que é que está acontecendo? Deus ou os deuses estão bravos, chateados conosco. Alguém aqui que está nesse barco, nessa embarcação, está fazendo alguma coisa de muito errada. Alguém sopra no ouvido do outro e diz, tem um profeta aí. Mas cadê o profeta? Está dormindo, lá embaixo, dormindo. Jesus também estava dormindo, descansando em Deus. Jonas estava dormindo, fugindo de Deus. Esse profeta Jonas é chamado para resolver a situação. Mas esse profeta não resolve a situação. No nosso texto nós temos um outro profeta. E esse outro profeta do nosso texto, que se chama Jesus de Nazaré, esse resolve a situação. Porque eis aqui um profeta chamado Jesus de Nazaré, que é maior do que Jonas. É nesse profeta, é nesse Senhor, é nesse Salvador, é nesse Rei, é nesse sacerdote que nós temos que confiar. Quem diz amém para essa palavra? Quando Jesus acalma a tempestade, vem a bonança. Quando chega a bonança, os discípulos todos desconcertados, depois da orientação de Jesus, depois do ensino de Jesus, depois da interrogação de Jesus, que pergunta, por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? A fé dos discípulos estava num Cristo falso, que iria trazer uma libertação política para aquele povo. Mas esse Cristo está aqui, está implantando um outro governo de Deus, que começa nos nossos corações, e que se instaura por toda a sociedade, fazendo de mim e de você sal da terra e luz do mundo. Mas no versículo 41, eles estão possuídos de grande temor. E por que eles estão com grande temor? Porque no Antigo Testamento só existia uma pessoa que poderia abrir o mar, só uma pessoa que poderia fechar o mar,
Só existe uma pessoa que pode abrir o Rio Jordão, fechar o Rio Jordão. Só existe uma pessoa que nos Salmos, na teologia dos Salmos, acalmava o mar com o poder da sua voz. E esta pessoa era Deus. Então os discípulos, conhecendo a história do Antigo Testamento, eles olham assustados, apavorados, um para o outro, eles dizem: gente, quem que é este? Quem é este? Diz o texto que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Deus encarnado. Ele é Jesus de Nazaré. É nesse Cristo, irmãos, que nós temos que confiar. Nesse tempo onde o mundo passa por um caos psicológico, político, religioso, financeiro, nesse mundo onde as forças das trevas parecem avançar, eu e vocês somos chamados a confiarmos em Jesus. E o Senhor, para aqueles que são seus seguidores, Ele usará as circunstâncias da vida para revelar mais dele para as nossas vidas. Quem é Ele? Ele vai usar as circunstâncias das nossas vidas. Talvez Ele vai te entregar uma grande bênção. Você vai dizer: meu Deus é bom, meu Deus cuida de mim. Para outros, quem sabe, virá uma enfermidade. Mas na enfermidade Deus pode se revelar como Deus que sara, como Deus que cura. Para outros talvez virá um conflito familiar, e nesse conflito familiar o Senhor vai se manifestar como aquele que pacifica, que traz bons relacionamentos familiares. Jacó dizia sobre o Deus de Abraão e de Isaque, mas um dia ele precisou ter uma experiência com este Deus, e aí ele disse: o Deus de Abraão, o Deus do meu pai Isaque, também é o meu Deus. Talvez você conhece Deus nas Escrituras, você ouviu falar de Deus nas Escrituras, você ouve de Deus na pregação, mas é necessário nós também conhecermos Deus nas experiências das nossas vidas. E nós que somos seguidores do Senhor Jesus, podemos estar certos disso. O Senhor usará as circunstâncias da vida para revelar quem Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele quer aumentar a nossa fé, Ele quer oferecer um crescimento para a nossa vida espiritual, Ele quer separar você para uma obra especial dEle. O Senhor vai nos dar experiência, e nessa experiência nós vamos dizer: o meu Deus é poderoso, o meu Deus é fiel, o meu Deus me disciplina porque me ama, o meu Deus me ampara, o meu Deus é uma torre forte, o meu Deus é um escudo, o meu Deus é um Deus que me corrige, o meu Deus é um Deus que cuida de mim, aleluia. Nós precisamos ter experiências com o nosso Salvador, amém? Os discípulos tiveram aquela experiência assustadora, mas é depois dessa experiência que eles sabem que Jesus é o Senhor de toda a criação, aleluia. Que nós conversamos nesta noite, vamos recapitular ali, por favor, Natan? Vamos ver aqui, quero chamar o Ministério de Louvor já, por favor. Apaga a luz um pouquinho, Natan, eu não sei se lá atrás vai dar para enxergar. Apaga a luz um pouquinho, por favor. Isso. Aí atrás dá para enxergar? Não dá muito para enxergar? Dá para enxergar, Joéder? Está dando? Tá bom. Vocês estão bem aí de vista, hein? Deus preserve assim. Nosso texto foi Marcos 4, 35 a 41, o título da mensagem: quem é Jesus? A mensagem central que nós compartilhamos com vocês é a seguinte: ao seguirmos a Cristo, Ele usará as circunstâncias da vida para revelar mais e mais quem Ele é. Quem é Jesus? Nós olhamos para o texto de uma maneira muito simples e identificamos que Jesus é aquele que orienta os seus discípulos. Vamos ler comigo, por favor? Em primeiro lugar, Jesus é aquele
Pode ser mais bonito? Vamos mais uma vez. Em primeiro lugar, Jesus. Quem é Jesus? Em segundo lugar, Jesus. Terceiro lugar, quem é Jesus? Em quarto lugar, quem é Jesus? Quem diz amém para essa palavra?